Uma pessoa talvez possa aprender com a experiência alheia a como sobreviver à próxima rodada de, abre aspas, redimensionamento das empresas, fecha aspas, a como lidar com crianças que pensam que são adolescentes e adolescentes que se recusam a se tornar adultos, a como fazer com que a gordura e outros, abre aspas, corpos estranhos, fecha aspas, não bem-vindos, saiam do, abre aspas, nosso próprio sistema, fecha aspas. Há como se livrar de vícios que não mais são satisfatórios ou de amigos que não mais são agradáveis. Mas a primeira coisa aprendida na companhia de outros é que o único serviço que esta companhia pode prestar é aconselhar a como sobreviver em nossa própria solidão irreparável, e que a vida de cada um está repleta de riscos que precisam ser enfrentados e combatidos por si mesmo. Mas existe um outro empecilho. Como Tocqueville suspeitava há muito tempo, libertar as pessoas pode torná-las indiferentes. O indivíduo é o pior inimigo do cidadão, sugeriu Tocqueville. Ele tende a ser indiferente, cético ou desconfiado em relação ao, abre aspas, bem comum, fecha aspas, a, abre aspas, sociedade boa ou justa, fecha aspas. Qual é o sentido de interesses comuns, a não ser que eles deixem que cada indivíduo satisfaça seu próprio interesse? Qualquer outra coisa que os indivíduos possam fazer quando se juntam pressagia restrições à liberdade de prosseguir o que consideram adequado para si e não ajudará em nada nessa busca. As duas únicas coisas úteis que se pode esperar e desejar do, abre aspas, poder público, fecha aspas, é que defenda os, abre aspas, direitos humanos, fecha aspas. Ou seja, deixar que todos sigam seu próprio caminho e permitir que todos façam isso em paz, resguardando a segurança do corpo e dos bens de uma pessoa, trancafiando os criminosos em prisões e mantendo as ruas livres de ladrões, pervertidos, mendigos e intrusos maldosos e detestáveis. Com sua graça usual e inimitável, Woody Allen aprende com clareza as modas passageiras e as fraquezas dos indivíduos na modernidade tardia, numa cena em que passa os olhos pelos folhetos imaginários de, abre aspas, cursos de verão para adultos, fecha aspas, que os norte-americanos estariam ansiosos para frequentar. O curso de teoria econômica inclui o item, abre aspas, inflação e depressão, como vestir-se para cada situação, fecha aspas. O curso de ética inclui, abre aspas, o imperativo categórico e 6 maneiras de fazê-lo trabalhar para você, fecha aspas. E o prospecto de astronomia traz a informação de que, abre aspas, o Sol que é feito de gás pode explodir a qualquer momento, enviando nosso sistema solar inteiro para a destruição. Os alunos serão aconselhados sobre o que o cidadão médio pode fazer em cada caso. Fecha aspas. Em poucas palavras, o outro lado da individualização parece ser a corrosão e a lenta desintegração da cidadania. Joel Roman, coeditor da Sprite, observa em seu livro La démocratie des individus, 8, nota de rodapé, que, abre aspas, a vigilância é degradada à vigília dos deuses, enquanto o interesse geral não é nada mais do que um sindicato de egoísmos, envolvendo as emoções coletivas e o medo do vizinho, fecha aspas, incitando as pessoas a procurar a, abre aspas, renovada capacidade de decidir juntos, fecha aspas, agora notório principalmente por sua ausência. Se o indivíduo é hoje o pior inimigo do cidadão, e se a individualização significa problema para a cidadania e para as políticas básicas na cidadania, é porque são as preocupações e os interesses dos indivíduos, qua indivíduos, preenchem o espaço público, pretendendo ser seus únicos ocupantes legítimos e expulsando todo o resto do discurso público. O abre aspas, público, fecha aspas, é colonizado pelo, abre aspas, privado, fecha aspas.
Abre aspas, o interesse público, fecha aspas, é reduzido à curiosidade a respeito das vidas privadas das figuras públicas, limitando a arte da vida pública à exposição pública dos casos privados e das confissões públicas de sentimentos privados, abre parênteses, quanto mais íntimos melhor, fecha parênteses. As, abre aspas, questões públicas, fecha aspas, que resistem a tal redução se tornam incompreensíveis. As perspectivas de os atores individualizados serem, abre aspas, reencaixados, fecha aspas, no corpo republicano da cidadania são sombrias. O que os leva a se aventurar no palco público não é tanto a busca por causas comuns e maneiras de negociar o significado do bem comum e dos princípios da vida em comum, como a desesperada necessidade de, abre aspas, participar de redes, fecha aspas. Compartilhar intimidades, como observa Richard Sennett, tende a ser o método preferido, talvez o único que resta para a, abre aspas, construção de comunidades, fecha aspas. Essa técnica de construção cria, abre aspas, comunidades, fecha aspas, que são frágeis e de vida tão curta quanto as emoções espalhadas que vagam por aí, mudando erraticamente de um alvo para o outro e perambulando para sempre numa busca inclusa por um abrigo seguro. Comunidades de preocupações, ansiedades e ódios compartilhados, mas sempre comunidades, abre aspas, de ocasião, fecha aspas. Uma reunião momentânea em volta de um prego sobre o qual muitos indivíduos solitários penduram seus medos individuais. Como Wright Beck afirma no ensaio, abre aspas, On the Mortalité of Industrial Society, fecha aspas, abre aspas, o que emerge das normas sociais que desaparecem de modo gradual é um ego desnudo, atemorizado, agressivo, à procura de amor e ajuda. Na busca de si mesmo e de uma sociabilidade afetuosa, ele se perde com facilidade na selva do self. Alguém que esteja se movendo devagar na neblina do seu próprio self deixa de ser capaz de notar que esse isolamento, esse, abre aspas, confinamento solitário do ego, fecha aspas, é uma sentença da massa, fecha aspas. 9. Nota de rodapé. Estar juntos. Estilo individual. A individualização veio para ficar. Todos os que pensam sobre os meios de lidar com o seu impacto sobre a forma como conduzimos nossas vidas devem começar entendendo este fato. A individualização traz para um número sempre crescente de homens e mulheres uma liberdade sem precedentes para experimentar, mas, abre parênteses, Tímio, Danaus et Dona Ferrentes, fecha parênteses, asterisco, também traz uma tarefa sem precedentes de lidar com suas consequências. Asterisco. Temo os gregos mesmo quando oferecem presentes. Eneida de Virgílio, abre parênteses, nota do tradutor, fecha parênteses. A lacuna entre o direito à autoafirmação e a capacidade de controlar os cenários sociais que tornam tal autoafirmação execuível ou irrealista parece ser a principal contradição da, abre aspas, segunda modernidade, fecha aspas. Uma contradição que precisaremos aprender a dominar coletivamente por meio de tentativas e erros, de reflexão crítica e experimentações corajosas. Em Dat sei Daleta Denitenfoiden und Politierung de Industriegesellschaft. Wright Beck sugere que nada menos do que, abre aspas, outra reforma, fecha aspas, é necessária, exigindo a, abre aspas, radicalização da modernidade, fecha aspas. Ele propõe que, abre aspas, isso presume invenções sociais e coragem coletiva nos experimentos políticos, fecha aspas, apenas para acrescentar logo depois que o que se presume são, abre aspas, inclinações e qualidades que não são encontradas com frequência, talvez não mais capaz de reunir uma maioria, fecha aspas.
No entanto, aqui estamos. Não temos outras condições nas quais atuar e atuaremos nessas condições, gostemos ou não, aguentando as consequências de nossas ações e ou nosso fracasso em atuar. Ser levado de um risco a outro é uma experiência que deixa os nervos à flor da pele, gerando muita ansiedade e medo, sem moderação ou mitigação e não permitindo descanso à vigilância. É de fato uma enorme mosca na sopa da liberdade, e os danos não param por aí. Pierre Bourdieu nos lembrou de uma velha regra universal de produção de vínculos. A capacidade de fazer projeções do futuro é a condição de todos os comportamentos considerados racionais. Para conceber um projeto revolucionário, isto é, para ter uma intenção bem pensada de transformar o presente em referência a um futuro projetado, é necessária uma pequena quantidade de controle sobre o presente. 10. Nota de rodapé. O grande problema é que, por causa da endêmica Unsicherheit, asterisco, um controle sobre o presente é algo que claramente não existe na condição dos homens e mulheres contemporâneos. Asterisco, incerteza, abre parênteses, nota do tradutor, fecha parênteses, fim do asterisco. Nenhuma das mais importantes alavancas e salvaguardas da situação atual em que se encontram fica sob a jurisdição deles, muito menos o controle, praticado por uma pessoa ou por várias. Muitas pessoas já foram atingidas pelas misteriosas forças variadamente apelidadas de, abre aspas, competitividade, fecha aspas, abre aspas, recessão, fecha aspas. Abre aspas, racionalização, fecha aspas. Abre aspas, queda na demanda do mercado, fecha aspas. Ou, abre aspas, redimensionamento, fecha aspas. Cada um de nós pode nomear com facilidade vários conhecidos que de repente perderam o chão sobre o qual estavam. Mas os golpes reverberam muito além de seus alvos diretos, e não são apenas aqueles que foram da noite para o dia rebaixados, degradados, privados de sua dignidade ou do seu sustento que foram atingidos. Cada golpe leva uma mensagem para todos aqueles que foram, abre parênteses, por algum tempo, fecha parênteses, poupados, e os leva a estimar seu próprio futuro pela severidade da provável sentença, não pela duração, abre parênteses, desconhecida, fecha parênteses, de sua suspensão temporária.